Boa noite a todos. Que a paz do Divino Mestre Jesus esteja em cada consciência, nos alegrando através do coração. E a paz e amor para todos. E vamos dar início ao Evangelho da terça-feira. Palestrante Salles. Primeiramente, a prece inicial. Vamos nos organizar mentalmente. Vamos arquivar as preocupações do dia. E o que o dia nos ofereceu. E nesse momento, na nossa tranquilidade, vamos interligar a toda a equipe espiritual que se faz presente neste momento, os mentores da casa, e a vossa Mãe Santíssima acolha cada um daqueles que estão necessitados de luz, de compreensão, rogando a Jesus a grandeza do amor e da paz, levando a cada um daqueles mais necessitados, como nos hospitais, nas enfermarias, nas UTIs, nos presídios, pedir pelos suicídios aborteiros nesta noite de hoje. Que a paz do Mestre esteja nos nossos corações para se libertar da nossa mente, graças a Deus. Passar aqui para comandar Francisco Santos, em um minuto de sabedoria. Boa noite a todos. Coloque Deus conscientemente em tudo o que faz, em todos os seus problemas, e verificará que os seus sofrimentos se transformarão em experiência e aprendizado. Coloque Deus em todos os seus pensamentos, e sua vida transformará num hino de alegria e louvor, porque as dores se esvairão como as trevas que desaparecem aos primeiros clarões das luzes da aurora. Graças a Deus. Graças a Deus, hoje é no capítulo 10, bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, e o subitem 16, nos trazendo a indulgência. Espíritas, queremos vos falar hoje da indulgência, e esse sentimento tão doce, tão fraternal, que todo homem deve ter para com os seus irmãos, mas do qual bem poucos faz o uso. A indulgência não vê os defeitos de outro, ou se os vê, evita falar deles, divulgá-los, ao contrário, ocultá-los, a fim de que não seja conhecido senão dela. E se a malevolência os descobre, tem sempre uma desculpa para os abrandar, quer dizer, uma escusa plausível seria, e não daqueles que tendo ar de atenuar a falta a fazer resultar com o jeito perfídio. A indulgência não se ocupa jamais com os atos maus de outro, a menos que isso seja para prestar um serviço, tendo ainda o cuidado de os atenuar, tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, não tem censura nos lábios, mas somente conselhos, os mais frequentemente velados. Quando criticais, com consequência se deve tirar de vossas palavras, e que vós que censurais, não tereis feito o que reprovais, e que valeis mais do que o culpado? Quando, pois, julgareis os vossos próprios corações,
os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes do que fazeis os vossos irmãos. Quando não abrireis os vossos olhos severos, senão sobre vós mesmos, sedes, pois, severo para convosco, indulgente para com os outros. Pensai daquele que julga em última instância, que vê os pensamentos secretos de cada coração, e que, por conseguinte, desculpa frequentemente as faltas que censurais ou condenais. O que desculpais, porque conhece o nível de todos os atos, e o que proclamais tão alto, anatemas, tenhais talvez cometido tal faltas lá. Sede indulgentes, meus amigos, porque a indulgência atrai a calma, reergue ao passo que o rigor desencoraja, afasta e irrita. José, Espírito Protetor, graças a Deus. E aí, Saulo, fica à vontade, nos trazendo mais esclarecimento. Amadas irmãs e irmãos do Ideal Espírita Cristã, meu cordial boa noite. Boa noite. Eu só escutei o desencarnado. Boa noite. Boa noite. E para começar, 3 Francisco numa mesa só, dá certo? Ainda bem que ficou só um. Vamos, gente, hoje é um tema que nós precisamos observar com uma sutileza maior no nosso dia a dia. Ser indulgente é algo que vai além da compreensão humana. Ser indulgente é algo que preocupou o Cristo a ponto de dar um grande exemplo como o da mulher adúltera e tantos outros atos onde ele usou da indulgência para os resolver. Porque segundo o Espiritismo, obrigado, ser indulgente é colocar a tolerância, é colocar a clemência, é colocar o perdão em prática, em evidência. Eu vou desligar aqui que ele está me fazendo raiva. Então eu não posso ter raiva, tem que ter alegria. Então, ser indulgente, como disse no Evangelho agora, é algo que vai muito além do que possamos imaginar. Vocês vejam, por exemplo, quando aquele marido que surpreende sua esposa em adultério, ele se junta com seus amigos e a conduz até Jesus com o intuito de lavar a sua honra. Mas Jesus, o maior exemplo de indulgência que nós conhecemos do planeta Terra, usa da sabedoria e deixar esse exemplo para todos nós. Porque aquele homem conduziu aquela mulher adúltera pelas ruas até chegar aonde Jesus se encontrava. Mas ele tinha uma finalidade de testar também o desejo do mestre. De uma certa forma, ele o admirava. E nós sabemos que na época de Jesus,
existia uma lei que rezava o seguinte: aquele que for pego em adultério deverá ser apedrejado em praça pública. Veja a observação de Jesus. Sim, tinha mais um costume interessante, que todas as pessoas que estavam nas calçadas ou nas ruas, por onde a adúltera passava, tinham o dever de acompanhar e ajudar a apedrejar. Mas o que Jesus observa nesse instante é que aqueles homens não cumpriam a lei. Foi só a mulher que foi pega em adultério? Aquele homem que estava com ela também não estava cometendo adultério? Então Jesus não seria justo se permitisse que apedrejasse aquela mulher e não o homem que também estava em adultério para com ela. Se nós formos observar a nossa lei, que é uma lei humana, que é uma lei criada por nós, pune tanto um quanto o outro, ou seja, os direitos são iguais. Mas naquela época não, somente as mulheres eram apedrejadas. E isso incomodou a Jesus. É tanto que enquanto os olhares e os desejos de atirar a pedra sobre aquela mulher, Jesus escrevia na areia: hipócritas, adúlteros, ladrões. E aquele homem que tinha o desejo de punir aquela mulher, que ele já sabia que ela praticava o adultério, fez uma armadilha para surpreendê-la, viu o que Jesus estava escrevendo na areia. E de repente, Jesus se levanta e diz: aquele que não tiver nenhum pecado, que lhe atire a primeira pedra. E o que acontece? Todos saem um a começar pelos mais velhos, soltam as pedrinhas das mãos no chão e vazam, ficando apenas a mulher e Jesus. Ele se volta para ela e pergunta: mulher, aonde estão teus acusadores? Ela diz: todos se foram, Jesus. Tu vais me apedrejar? Ele disse: não, mas de hoje em diante vais e não peques mais, ou seja, não cometa o mesmo ato, não cometa o mesmo pecado. O que é que eu quero dizer com isso? Que Jesus demonstrou um ato de indulgência incrível e também de justiça. Talvez, se os dois estivessem ali, ele permitisse que fossem apedrejados, mas não, estava só ela, porque o homem que estava em adultério com aquela mulher vazou, foi embora, porque ele sabia que os homens eram protegidos pelos próprios homens, a ponto de não cumprirem a própria lei que reinava naquela época. E ainda deixa esse exemplo, que nós não estamos isentos de errar, não somos isentos do pecado, mas se errarmos, se pecarmos, vamos corrigir e não vamos permanecer no erro. E ele deixa bem claro isso em uma outra passagem, né? Quando ele fala que está aqui, que são os seus prediletos, os pobres e os expropriados. Que vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou brando e pacífico, porque o meu fardo é leve e suave ao meu jugo. Então Jesus conhecia muito bem a nossa situação real,
E aqui a gente pode alencar alguns tópicos, alguns itens, para que a gente comece a refletir da importância de sermos indulgentes. Porque dentro da indulgência está os ensinamentos, ou melhor, estão os ensinamentos, o perdão, a condição de guardarmos o erro do outro para nós, porque se fôssemos nós, não gostaríamos que fosse divulgado o nosso erro. Então por que nós não queremos para nós? Nós vamos dar para alguém, não é? Então, nós precisamos observar nesse ínterim que não julgar o outro é um ato de caridade. Julgar o erro do outro é um erro grave, porque você não quer que o outro julgue o seu erro. E outra coisa, antes que eu julgue alguém, necessário se faz que eu julgue também os meus atos. Quem aqui não tem nenhum pecado para tirar pedra do outro? Quem de nós ainda não errou? Quem de nós? Tá? Fazer uma autoanálise, tá? Ser rigoroso primeiro para consigo, para depois apontar o dedão para o outro. E tem um detalhe: vocês já observaram que quando a gente aponta o outro, tem 3 para nós e 1 para o alto? Isso pode significar que eu sou culpado 3 vezes mais do que aquele que eu estou apontando. E ainda estou dizendo para o alto: olha, quem é que está julgando o outro? Eu, que não tenho moral para isso, não é? Então, evitar a maledicência é um ato de indulgência. Ocultar os erros do outro, ou seja, guardar, para que isso não seja espalhado e o nome dessa criatura seja ressachado pela sociedade, seja isso, tantas coisas que nós nem conseguimos imaginar nesse momento, sujo. Como disse aqui, uma parte, tem gente que é tão ruim, que faz questão de falar mal do outro, mesmo sem ter motivos, de sujar o nome do outro. Muitas vezes você chega em determinado local onde as pessoas te conhecem, te amam e elas evitam falar contigo, se afastam. Isso é comprometimento. É mais um motivo de muita gente vir surdo-mudo, porque usou mal o dom da palavra, usou mal a inteligência que Deus lhe deu, e aí pede para corrigir, vindo surdo-mudo, passando uma vida inteira sem dizer uma única palavra que possamos entender. Mas está aí a lei de ação e reação, causa e efeito, por aí vai. Então, nós precisamos ter o máximo de cuidado para colocar esses ensinamentos de Jesus na prática. Na prática. E se lembrem de que quando eu digo algo aqui, eu estou dizendo primeiro para mim, primeiro para mim, porque eu estou incluso nesse estudo, nessas observações. Mas você já sabe isso. Saber é uma coisa, colocar em prática é outra. E só tem uma pessoa nessa terra que consegue mudar você, que é você mesmo. Se alguém pensa que consegue transformar o outro de um dia para a noite, está equivocado. A única pessoa que consegue fazer eu mudar sou eu mesmo, mas ninguém.
Não sonhem com isso, que vocês não vão conseguir. É o que afirma a psicologia atual. Não vai mudar. Muita gente consegue camuflar o que ele é de verdade, colocar uma máscara, mas em pouco tempo a máscara cai e a verdade vem à tona. Por isso é que é melhor a gente ser a gente aqui, na rua, no trabalho, na escola, onde estiver. Seja você, nu e cru, seja você. Porque a gente tem um hábito, eu conheço alguém aqui que faz muito isso, que aqui é todo bonzinho, licença, desculpa, me perdoa. Agora pisa no pé dele para tu veres quem é ele. Mas em casa, vai ver como ele é em casa. Vai ver o santinho que ele é em casa. Sabe por que isso acontece? Porque em casa a gente tira a máscara. Aqui a gente tenta mascarar o que a gente realmente é. Está errado. O que você é em casa tem que ser aqui. Não é para ser diferente. Porque nós podemos dizer aqui 1000 palavras, mas um exemplo modifica tudo. É o exemplo quem arrasta. É o exemplo que permanece. O exemplo é similar à verdade. Não adianta eu me pôr de bonzinho aqui na frente e em casa eu ser um monstrinho. Não adianta. Não adianta, porque Deus está vendo. Eu não consigo esconder dele. Então, vamos trocar isso em miúdos. Vamos fazer uns questionamentos, que, como eu gosto de fazer, para a gente gravar isso melhor ainda. Tá? A primeira pergunta que eu busquei é a seguinte: que benefícios proporcionamos ao próximo sendo indulgente? Qual é o benefício que eu levo ao próximo quando eu sou indulgente para com ele? Demonstrando que esse comportamento pode sensibilizar o coração das pessoas, conciliando-as, aconselhando-as, mostrando que aquele erro não deve se repetir, como Jesus fez com a mulher adúltera. Vai, e de hoje em diante, não peques mais. Então esse é o principal de você ser um verdadeiro ser ou cristão indulgente. Então, segunda pergunta: e quanto a nós próprios, que benefícios a indulgência nos proporciona? O que é que eu ganho sendo indulgente com vocês? A gente não fica se perguntando: esse aí não merece, esse aí não sei o que. Não é assim que Jesus pensa. Não é. Então, ele nos proporciona a conquista da confiança, do coração do outro. Porque a partir do momento que eu beneficio alguém, que eu ajudo alguém, esse alguém me será eternamente grato. É ou não é? Ele será. Então é preciso que a gente veja esse ensinamento nas entrelinhas, porque o que está acontecendo com ele hoje, amanhã poderá acontecer comigo. Não somos perfeitos ainda, estamos a caminho da perfeição, mas ainda não somos. E tem um outro detalhe importante que a gente conhece: aquilo que eu faço ao outro hoje, amanhã eu colho, amanhã volta para mim. Sendo indulgente, não estaremos acobertando o erro de alguém que a gente deveria corrigir?
Jesus estava cobertando o erro da mulher adúltera? Jamais. Até mesmo porque todo mundo já sabia. Não, gente, de forma alguma. Tá? A gente sabe que o erro será corrigido mais cedo ou mais tarde. Tá? Então, o grande mérito aqui é a gente agir com misericórdia. E assim permitindo ao outro o tempo do amadurecimento para ele corrigir os seus defeitos. Que embora, meus irmãos, a gente já seja bem madurão, a gente ainda é meio criança. A gente ainda faz coisa que até Deus duvida. Tem hora que a gente fica assim: meu Deus, sou eu que estou fazendo isso mesmo? Será que isso é verdade? Fui eu que disse isso? Tem certeza? Fui eu que disse, fui eu que fiz. Então nos resta ter a humildade para pedir desculpa. Quando for desculpa, perdão. Quando for perdão. E se acertar logo, agora, não deixar para depois. Porque esses arranhões, essa querela, essa intriga que eu provocar hoje com a minha ignorância, com a minha falta de indulgência, com a minha falta de perdão, poderá perdurar para uma vida futura. E isso não é interessante para ninguém. Não é. Então, se Deus é indulgente para conosco, com mais razão ainda, deveremos ser para com o nosso próximo. Isso é fato, não devemos se esquecer disso, tá bom? Agora vem uma pergunta bastante interessante. É difícil ser indulgente? É difícil? Bom, em determinadas situações pode até ser difícil, mas na grande maioria não é difícil, porque eu estou na condição de julgar o outro. Então, como Jesus nos orienta a não julgar o outro, para que não eu também seja julgado, eu fico na minha, e eu ajudo no que eu puder. Então a gente sabe que é difícil em determinadas situações, claro que é, porque muitas vezes a gente nem gosta muito daquela pessoa, não é? Mas é possível. Então isso se dá em virtude da nossa evolução, do nosso estágio evolutivo que estamos aqui. Que existe um fato que eu vou dizer a vocês hoje. Eu levei alguns anos para descobrir, vocês vão descobrir em 1 minuto. O homem inteligente aprende com seus próprios erros. Não é assim que a gente fala aqui? Isso é fato. Mas se o homem sábio não precisa errar para acertar, porque ele observa o erro do outro e se corrige automaticamente. O homem sábio observa os erros dos outros e se corrige automaticamente. Então, é isso que eu estou dando a essa resposta. Basta que você olhe o erro daquele que está cometendo, para que você não cometa do mesmo jeito. Isso é ser indulgente. É não divulgar, é não condenar o outro aquilo que ele fez. Porque talvez eu faça coisa pior do que ele. Talvez eu já tenha feito. Tá?
Porque não devemos ser indulgentes para conosco mesmos. Agora eu quero que vocês me deem essa resposta. Por que é que nós não devemos ser indulgentes para nós mesmos? Alguém faz ideia? Olha a importância do questionamento. Aliás, é o que nós devemos fazer todos os dias. Nos questionar. A forma mais segura que nós temos e eficaz de nos conhecer é nos questionar. É nos questionar. É a gente se ver diante do espelho e buscar respostas para nós mesmos. Eu estou sendo o pai que eu realmente devo ser? Eu estou sendo a mãe que eu realmente devo ser? Eu estou sendo o irmão que eu realmente devo ser? Eu, enquanto amigo, enquanto companheiro, enquanto colega, etc, etc e tal, estou agindo conforme os ensinamentos do Cristo? Eu estou realmente sendo indulgentes para aqueles que estão comigo dentro de casa, que estão dividindo as tarefas do dia a dia? Eu estou sendo mesmo o que eu demonstro ser lá fora? Será que eu estou sendo mesmo? Então, gente, eu tenho que ser severo para comigo, indulgente jamais. Sabe por quê? Porque se eu for indulgente para comigo, eu vou passar a mão na minha cabecinha e amanhã eu vou errar de novo. E eu não posso admitir que eu continue errando. Posso? Claro que não. Por isso que eu não devo ser indulgente para comigo mesmo. Agora, para com o próximo, sim. É dever, é obrigação. Mas para comigo, não. Porque é para eu não apoiar os meus próprios erros e continuar errando. Porque a gente é meio dissimulado, vocês sabem disso. Eu só errei porque o culpado foi ela. Foi ela que fez eu fazer isso. Ah, foi fulano, foi cicrano. A gente é expert em tirar a nossa culpa e colocar em alguém. Não, está errado. É você o culpado. Quem fez a escolha foi você e pronto. Assuma seu erro. Não seja indulgente para com você mesmo. Assuma seu erro para ajudar na correção e amanhã você não cometer o mesmo erro. Vocês percebem a importância do ensinamento do Cristo nesse ponto? É muito legal. Agora, tem uma outra pergunta aqui que eu fiz e eu achei interessante. Quais são os sentimentos que a verdadeira indulgência desperta em nós cristãos? Que sentimentos são esses? Então, quando a gente coloca a indulgência na prática, quais são os sentimentos que ele gera em nossos corações? Quais são? Vou dizer alguns. Acalma, ergue, tranquiliza, harmoniza. Enquanto que o rigor faz o que, Marquinhos? O rigor irrita, revolta e não corrige nada. Percebem as comparações? Então é melhor que nós sejamos indulgentes, que nós tenhamos a capacidade de se colocar no lugar do outro para poder fazer essa avaliação, fazer esse julgamento. Porque senão a gente cai
naquela parábola de Jesus, que você vê um argueiro no olho do seu colega e não vê uma trave no seu. Então, expectativa de compreensão minimiza o amargor do erro. Quando a gente é benevolente, quando a gente é tranquilo, quando a gente é harmonioso, quando a gente está disposto para dar o ombro ao outro, um bom conselho, uma boa conversa, um bom diálogo, a gente está também transmitindo energias diversas, como energia de cura, de harmonia, de equilíbrio, de paz. A gente está sendo verdadeiro indulgente. E o rigor, que sentimentos atrai? Então, quando a gente é rigoroso com o outro, não permite que o outro erre. Vocês já observaram que quando alguém que está perto de nós erra, mas tu é desleixado, não é, Chico? Mas tu é. Às vezes você fica tranquilo, Chico, vai dar certo. Não foi porque você quis, fica tranquilo. Fica de boa, já deu certo. Não tem problema. Não é mais prático? É bem mais prático a gente ser legal com o outro, ser indulgente com o outro, ser calmo com o outro. É muito mais prático. Até mesmo porque essa energia também nos ajuda, também nos harmoniza. Tá? Tem gente que, se um copo desse quebrar, é uma semana de confusão. Mas será que eu quebrei porque eu quis? Foi porque eu quis? Foi um acidente, gente. Pode acontecer com qualquer um. Eu bati em uma coisa e quebrou. Será que eu bati porque quis? Será que eu sou tão mal assim? Sou não, gente, sou não. Aconteceu. Agora eu faço como disse Marquinhos. Ainda bem que só foi um copo. Ainda bem que só foi isso. Você não se cortou, não se machucou, não aconteceu algo pior. Ainda bem. Não é, Marquinhos? Ainda bem. Então nós precisamos realmente ser indulgentes para com o erro do outro. Porque nem sempre o outro fez porque quis. Sabe lá o que estava passando? Sabe lá como ele estava? Será que ele estava bem mesmo? Então nós precisamos ver primeiro o lado bom, o lado humano, para somente depois de ter o conhecimento do que realmente aconteceu, por que aconteceu, para a gente julgar. Então esse é o papel do verdadeiro cristão. Porque a indulgência, ela se soma a todos esses outros sentimentos, como perdão, como tolerância, como bondade, como verdade. É um somatório de tudo isso, meus filhos. E é isso que nós devemos colocar em prática no nosso dia a dia, tá bom? Que a partir de hoje, quem está me ouvindo, comece a ser indulgente, rigoroso para consigo, para com o outro, indulgente. Muita paz. Sim, senhor, capitão. Bom, meus irmãos, vamos continuar nessa vibração, agradecendo do fundo da nossa alma a Jesus e a sua equipe santa, por nos permitir aqui estar, por nos acolher nessa maravilhosa seara de acolhimento, de bondade, de luz, de paz e amor. Que possamos, ó Mestre, a partir de hoje, nos tornarmos cristãos melhores, colocar em prática os teus ensinamentos, a exemplo da indulgência, do perdão, da caridade, da bondade e do amor.
e que, ligados a Ti, ó Mestre, possamos dar continuidade aos trabalhos que já se seguem. Que assim seja, graças a Deus. Vamos nos organizar para o passe. E eu desejo uma boa noite para todos vocês e aquele abraço.